Olá, muito bom dia para os meus amigos que me acompanham nas redes sociais. Aqui Paulo Palhano, hoje, quarta-feira, dia 20 de maio do ano de 2020. Eu estou falando de Fortaleza e eu quero já agradecer a você que sempre tem entrado para participar desse momento e pedir a você também a bondade, se você puder colocar embaixo aqui seus comentários, e se você não está assistindo aqui se você não está ainda, deixa eu refazer aqui a fala, se você não está ainda me acompanhando no YouTube, eu queria pedir a você a bondade de ir lá no YouTube e canal Paulo Palhano, se inscrever, colocar lá, ativar o sininho e ver alguns vídeos que tem lá, colocar o seu like, o seu dislike, enfim, vai ser muito honroso ter você ali no meu canal do YouTube, coloque seus comentários lá também. E aqui também no Facebook, se você puder depois compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, também será um prazer. Queria aqui deixar registrado que ontem foi um recorde aqui na quantidade de pessoas assistindo ao vivo, não é? Eu me surpreendi e a quantidade de pessoas que visualizaram o vídeo de ontem terminou o dia com quase 700 visualizações. Isso é muito bacana, não é? Eu me sinto honrado de ter vocês aqui, tá ali a Jane que já entrou, o Marcos Ítalo que está aqui, o Oziel, enfim, tem outras pessoas aí que já acabam daqui a pouco entrando, mas eu queria deixar registrado que ontem, dia 19 de maio, foi um dia marcante, assim que muita gente entrou. Bom, naturalmente quando voltar a atividade normal da sociedade, as lives terão que ser feitas no outro horário, porque eu sei que 10 horas da manhã muita gente vai estar trabalhando, eu sei que muitos estão trabalhando em home office, mas muita gente vai estar trabalhando em lugar que não pode assistir. Então depois que voltar às atividades normais, a gente vai procurar um melhor horário para fazer a live para todo mundo, tá bom? Bom, mas vamos para fazer o comentário do dia hoje. Eu queria começar esse nosso comentário falando para você de uma história que está na Bíblia e vamos lá. Eu vou sempre usar histórias bíblicas ou histórias do dia a dia para poder fazer os meus comentários. Mas eu quero usar uma história bíblica que está lá no livro do Êxodo. O livro do Êxodo é o livro que conta, Êxodo quer dizer saída, não é? Então a saída do povo de Israel do Egito para a Terra Prometida. E lá no primeiro capítulo diz o texto que se levantou um faraó que não conhecia José. José foi aquele hebreu, não é, filho de Jacó, que trouxe a ideia que transformou o Egito numa grande potência econômica da sua época. Mas se levantou um faraó que não conhecia a José e viu que os hebreus que foram morar no Egito por causa da fome, e também porque José abriu para eles as portas ali no Egito, esse faraó que se levantou, ele não conhecia José e ele teve algumas ideias. Ele pensou o seguinte: olha, o povo está crescendo muito e nós precisamos ter cuidado, porque senão daqui a pouco eles crescem tanto e quando eles nós formos fazer guerra e tal, eles vão se juntar aos nossos adversários contra nós. Então esse faraó, de forma muito sagaz, ele fez o quê? Ele escravizou o povo. Ele escravizou o povo, empobreceu o povo, porque quem é escravo é pobre, e deu um decreto. Olha que coisa interessante, coisa de decreto, né? Ele chamou as parteiras e disse: olha, quando vocês forem fazer o parto das hebreias, se for menino homem, vocês matem. Se for menina fêmea, vocês deixem viver. Por quê? Porque ele sabia que a médio prazo, a longo prazo, os homens que nascessem filhos dos hebreus poderiam se levantar inclusive contra os egípcios. Que aí tem a história de Moisés, que foi colocado nas águas, essa coisa toda, mas não vou falar sobre a história de Moisés. Só estou falando sobre a astúcia, as artimanhas, as astúcias do faraó. O governante, de uma forma geral, principalmente o que tem o espírito do ditador, da tirania, e quem tem o espírito do ditador e da tirania, normalmente é o cara da esquerda. E você me pergunta assim: Paulo, como é que a gente identifica um cara da esquerda e um cara da direita? É muito simples. O cara que gosta do Estado grande, ele é de esquerda. Entende? Porque tudo tem que ser o Estado. O Estado é aquela grande mãe, não é? A Rússia, por exemplo, né, que foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, na época do comunismo, eles chamavam a Rússia de Mãe Rússia. Então essa ideia da grande mãe, do Estado que paga tudo, do Estado que dá escola, que dá saúde, que dá segurança, que dá água, que dá luz, que dá casa, normalmente quem gosta de Estado grande é o de esquerda. Inclusive ontem
o, eu vou dizer esse nome, né, mas eu peço a vocês perdão, mas por uma questão de higiene eu não pronuncio esse nome, o Lula, me perdoem, disse que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus para mostrar que o Estado é quem vai resolver o problema. O Estado é quem vai. Então, um político de esquerda, ele acredita na força do Estado. E um político de direita acredita na força da população. Essa é a grande diferença entre um e outro. Mas voltando lá para o faraó, todo ditador ele é de esquerda. Por quê? Porque ele assume o Estado como sendo algo dele. Então, para isso, preste bem atenção. O lance da morte faz parte do ditador de esquerda. Lembra que eu falei a história de Faraó? Faraó mandou que se matassem os filhos das hebreias, mostrando claramente que a questão da morte, a questão de matar as pessoas, é algo que faz parte do cabedal do discurso do político de esquerda. E o que é que isso tudo tem a ver com o que nós estamos vivendo aqui no Brasil e no Ceará, em especial, da questão do coronavírus? Eu quero dizer a você que todos os governantes de esquerda desse país, eles querem matar você. É claro que eles não vão querer matar todo mundo, mas faz parte do discurso da esquerda que alguns morram, tá certo? É o efeito colateral para que eles continuem se perpetuando no poder. Percebe? Então, como é que é esse processo de assassinato da população? Lembra da história de Faraó? A primeira coisa que ele fez foi transformar as pessoas em escravas. É o que nós estamos vivendo hoje. O que é um escravo? O escravo é aquele que não tem vontade. Escravo é aquele que não pode ir ou vir sem pedir ao patrão. Nós estamos escravizados. Notou? O decreto famigerado aqui no Ceará, por exemplo, do governador e do prefeito, é um decreto para transformar você em escravo. Ontem eu falei sobre a liberdade, mas o decreto é para dizer você é escravo, você só vai onde a gente diz que você tem que ir. E é tão interessante a articulação dos ditadores. Por que não pode abrir igreja? Por que não pode ir para o cabeleireiro? Por que não pode ir para a academia? Sabe por quê? Não é por causa da aglomeração, porque o vírus precisa inclusive da aglomeração para ele contagiar o maior número possível de pessoas e depois o ciclo dele morrer. Mas é porque na igreja as pessoas começam a conversar sobre o que está acontecendo. No cabeleireiro, as pessoas começam a conversar sobre o que está acontecendo. Lá na academia, as pessoas começam a conversar sobre o que está acontecendo. E por isso, o que eles fizeram? Eles retiraram, então, essa possibilidade das pessoas se articularem. Significa que eles estão nos escravizando. Você é um escravo. Eles dizem assim, a roupa que você tem que usar como escravo é um tampão na sua cara. Aí você tem que usar a máscara. Você está escravizado. Você só pode sair para esse lugar, para aquele lugar e para aquele lugar. Você está escravizado. Tá certo? E além de escravizado, você também é alvo de ser morto pelo governante. Você entende isso? Aqui no estado do Ceará, 2 pessoas querem matar você. Camilo Santana e Roberto Cláudio. Eles não querem matar pessoalmente, claro, eles não são malucos. Mas existe uma quantidade, digamos assim, é a quebra da produção. Alguns têm que morrer para que se justifique o investimento, o dinheiro gasto. E o maior discurso é: a sua vida é importante. Então, a sua vida não é importante, amigo. Escute o que eu estou lhe dizendo. Para o governante, não. Para o governante, o que vale é apenas o seu voto. Mas a sua vida, se você morrer hoje, amanhã fará 24 horas que você morreu. Lembra do sítio do Pica-Pau Amarelo que dizia: cuidado com a cuca, que a cuca te pega. Te pega daqui, te pega de lá. A cuca, aqui no estado do Ceará, são 2 homens.
o governador e o prefeito de Fortaleza. Eles querem te pegar. E a minha palavra para você é: não deixe ele te pegar. Não se torne escravo deles. Você é livre. Não deixe ele te matar. Viva. Permaneça vivo. Permaneça vivo. Essa é a minha palavra para você nesse dia. Beijo para todo mundo. Fique com Deus e até amanhã.